Vou aproveitar para já dar essa vacina logo dele. Você brincou? Falou tudo? Nessa caixinha organizadora e depois vou colocar esses marca-textos que não cabem onde eu quero. Então às vezes tinha uma coisa maior que não cabe nessa daqui. Vamos pra escola? Vamos pra escola? Vamos? Vamos pra escola, filho? Vamos pra escola? Vamos sim! Você já vai tomar vacina, meu rapaz. Vai tomar a primeira vacina. Fazendo o cérebro distraído o que vai acontecer daqui a pouco. Ai, gente, parece o primeiro mesmo. Eu sei como que é. Sei lá. Você fala que eu vou. Pode ir. Eu sei. Peraí, filha, pra frente. Agora para de mexer. Calma. Ai, cima na água. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog. Começamos a segunda-feira bem agitados. Estou num ambiente diferente, o banheiro da minha filha. Talvez esteja com um pouquinho de eco aí pra vocês, mas eu trouxe as minhas coisinhas de maquiagem pra cá porque o Vicente está dormindo no meu quarto e eu não queria ficar falando no banheiro com medo dele acordar. Começamos a semana assim, ó, cheia, porque eu consegui gravar alguns takes aqui pra vocês, mas foi uma correria danada de manhã, porque hoje é o primeiro dia de aula oficial do Joaquim. Sim, gente, o Joaquim já vai pra escola, foi uma decisão em que eu pensei muito, eu não queria, fui bem relutante com meu marido, sabe, porque ele tava insistindo bastante, mas como a gente não tava mais com ajuda aqui em casa, como eu falei pra vocês, a moça que tava aqui me ajudando acabou saindo, a gente ficou muito na dúvida se pegava outra pessoa e tudo, mas ai, é tudo tão difícil pra achar uma pessoa, não é fácil porque as boas já estão contratadas, né, e hoje em dia, esse ramo de diarista, né, de faxineira, a maioria quer trabalhar na diária, porque elas ganham mais dinheiro do que se for fixo, sabe? Então, é complicado para encontrar. E aí, tirando essa parte que a gente tava pensando, ou achar uma pessoa, ou pegar uma pessoa 2, 3 vezes por semana, mas aí tem que ver que já já caracteriza vínculo empregatício. Também é difícil achar alguém de confiança, uma boa indicação de uma pessoa, né, pra ficar na sua casa, ver toda a sua rotina e ficar o dia todo, assim, né, todos os dias da semana dentro de casa. E aí a gente tava muito na... Ai, eu esqueci de pegar a esponjinha.
do corretivo. Mas aí a gente tava muito na dúvida se contratava alguém ou se colocava o Joaquim na escola pra facilitar aqui a rotina da casa, sabe? Porque cuidar da casa com os dois é possível? Sim, dá. Mas eu não conseguia sair de casa pra fazer nada com os dois, sabe? Assim, tipo mercado, hortifruti, fazer alguma coisa. É muito mais fácil fazer com um filho só, né? Isso é fato. Ainda mais um bebezinho ainda, o Vicente, né? É mais fácil. E além disso, o Joaquim, como eu já compartilhei várias vezes com você, ele é um bebê prematuro, né? Ele nasceu de 7 meses. Então todo o desenvolvimento dele é 2 meses atrasado para a idade. Então ele tá com 1 ano e 8, mas todo o comportamento dele é de 1 ano e meio, sabe? 1 ano e 6, 2 meses para trás. E aí meu marido tava pegando bastante no pé pra gente conseguir colocar ele na escola pra ele desenvolver, sabe? Para ter contato com outras crianças e tudo. Na sexta-feira eu fui numa adaptação com ele, fiquei lá com ele 2 horinhas na escola, foi super legal. A salinha dele são 6 crianças, 3 meninos e 3 meninas. E aí, assim, ele ficou super empolgado quando ele viu os meninos, ele abraçava, ele queria apertar os meninos. Eu falei, meu Deus do céu, socorro! Ele super emocionado, assim, sabe, de ver crianças da idade dele. Eu achei muito legal. Então, o legal da escola é essa socialização, né? Eu sei que isso não é uma coisa imprescindível, porque, né, dá pra você sair com a criança e socializar na rua, parques e outros lugares, mas a escola facilita esse caminho, né, de socialização. Então, a escola em que ele está é a mesma da Catarina, que é uma escola em que a gente confia, é uma escola católica, é uma escola pequena, assim, bem pequenininha, são pouquíssimos alunos, é tudo muito assim, sabe? É do jeitinho que a gente gosta mesmo, né? Eu não queria nenhuma escola, aquela escola que você vai no pré e se forma no 3º ano, na mesma escola, porque é uma coisa grande, sabe? Pra vocês terem ideia, na salinha do Joaquim só tem 6 alunos, na salinha da Catarina tem 7 alunos, então é tudo bem pequenininho. E aí, enfim, ele começou na escola hoje. Eu esqueci de mandar os documentos. Vou mandar amanhã. Ele começou na escola hoje. Hoje vai ser o dia em que ele vai ficar sozinho, né? Eu tô penteando meu cabelo aqui com a mão porque a minha escova tá lá no meu quarto. Vai ser o dia que ele vai ficar na escola sozinho e vamos ver como é que vai ser. Depois eu conto pra vocês aí, quando vier na agenda, né? Joaquim se comportou, alguma coisa. Além disso, dessa correria de primeiro dia de aula, tinha que mandar os itens dele de higiene, algumas coisinhas, porque não tem material, né? Porque ele é maternal, mini maternal, né? Mas tinha as coisinhas pra levar, tipo pacote de fralda, lencinho, tudo, as coisas, eu coloquei tudo etiquetinha, tudo. E aí meu marido saiu com a sacola dele, a mochila do Joaquim, a bolsa da Catarina, uma sacola pra deixar na escola, um monte de coisas. E aí, além disso, hoje é dia 2 de março e o Vicente tomou a primeira vacina dele dos 2 meses, né? Pra quem tá por fora desse mundo da maternidade, o bebê começa a tomar a vacina, as primeiras vacinas com 2 meses. O marido me ligou aqui que tá voltando em casa pra pegar um negócio. Mas o bebê começa a tomar a vacina com 2 meses, aí depois vem 2, 3, 4, 5, 6, depois 9, enfim, é um calendário vacinal. E aí, ele começou as vacinas hoje. Gente, doeu mais em mim, parecia que era meu primeiro filho tomando vacina. Gente, parece que nos outros eu não sofri tanto, não sei porquê. Fiquei morrendo de dózinha, ele chorou muito. Mas enfim, faz parte, né? Não tem jeito. E o que eu faço com as vacinas, tá? Eu dou a maioria das vacinas no postinho, e o que não tem no postinho ou o que tem no particular de uma forma mais ampla, eu dou no particular. Então, ele vai tomar 4 vacinas hoje. Uma eu dei no particular, que é a da pneumonia, acho que é penta, eu não lembro o nome, pneumococa, eu acho que é isso. Que tem uma maior cobertura no particular do que no postinho, aí eu dou no particular. Mas as outras 3 ele vai tomar no postinho. Ele tá tirando uma sonequinha agora, que já é o horário dele dormir mesmo, e assim que ele acordar eu vou pegar ele e vou levar ele lá no postinho pra tomar outra vacina. Mas enquanto isso eu vou aproveitar e vou arrepiar aqui na casa, porque a casa ficou... Ontem eu não coloquei a casa pra dormir, sabe? A pia ficou cheia, ficou tudo meio bagunçado, então eu vou aproveitar esse momento que as crianças não estão em casa, o outro está na soneca, para que eu consiga arrumar essas coisas de casa. Eu estava começando a lavar a louça, o Vicente acordou e resolvi aproveitar, ele só dormiu 40 minutinhos e eu vou aproveitar para já dar essa vacina logo nele. Eu falei pra vocês que essa semana vai ser de adaptação, né? Isso porque eu quero conciliar o momento das sonecas do
do Vicente com o momento que eu vou ter que sair de casa para buscar as crianças. Então eu já quis logo dar essa vacina, ao invés de tentar prolongar um pouco mais o sono dele, para que ele consiga chegar em casa, tomar uma mamazão e dormir. Aí eu vou buscar as crianças na escola meio-dia. Ele já vai ter acordado da próxima soneca, entendeu? Quero que ele esteja acordado, para que eu não tenha que pegar ele no berço enquanto ele estiver dormindo. E vamos ver se vai dar certo. Ainda é muito cedo para falar de uma rotina com um bebê tão pequeno de 2 meses, mas eu preciso comentar com vocês que nós já estamos bem... Ai, era nessa rua mesmo. Quase que eu passei, gente. Eu preciso falar pra vocês que nós já estamos bem encaixados, assim, numa rotina. Lógico que ele não faz todos os dias o mesmo tempo de soneca, como eu falei. Hoje ele dormiu 40 minutos. Tem dia que essa soneca dele, primeira, assim, da manhã, dura 1h30. Então, assim, não é uma coisa fixa. Mas, ainda assim, eu já consigo ver um vislumbre, assim, de uma rotina. Gente, levei o maior chá de cadeira no postinho. Eu achei que ia ser bem mais rápido, porque das outras vezes que eu levei o Joaquim, eu faço sempre esse mesmo esquema com os meus 3 filhos. Minha pediatra recomenda algumas vacinas no particular e outras vacinas ela fala que pode dar no SUS. Então a gente faz assim, desde a Catarina, sempre assim. E aí, das outras vezes que eu levei o Joaquim, foi super rápido, sabe? Coisa de 30, 40 minutos. Eu fui com isso na cabeça, né? Vai demorar uns 30, 40 minutos. Por isso que eu levei ele depois da soneca. Eu fiquei lá 2 horas. 2 horas. Não tava contando com isso. O menino começou a ficar com fome. Olha. Ai, Jesus, demorou um pouco mais do que eu esperava. E aí, chegamos em casa, já dei mamar pra ele. Foi mais corrido. Cheguei morrendo de fome. Parece que eu tô amarrada, gente. Nossa, ou amamentação, ou negócio que dá fome. Depois eu quero bater um papo com vocês sobre esse negócio de amamentação. Quero compartilhar a minha experiência aqui, mas isso é papo pra outro momento, porque agora, o que eu vou fazer? Vou terminar de arrumar essa pia, essa louça que eu tenho que arrumar, e dar uma geral aqui na casa que eu não consegui fazer nada. Não tava esperando que fosse demorar essas 2 horas. E aí já vai dar o tempo de buscar as crianças na escola. Então, assim, perdi praticamente a minha manhã nessas 2 horas do postinho. Mas tudo bem, faz parte. Pelo menos ele já tomou essa vacina logo. E aí, Joaquim, como foi a escola? Hã? Nina? Como foi a escola? Foi legal, filha? Não pode parar o carro que o Vicente começa a chorar. Oi, gente. Nossa. Parece que eu já vivi 3 dias só nessa manhã. Falei pra vocês que me atrasei totalmente na questão do postinho, né? Que demorou muito. Aí quando eu cheguei em casa, que eu dei mamar pro Vicente, ele tinha 1 hora pra dormir. Eu falei, ele vai fazer uma boa soneca, né? 1 horinha, ok. Ele não dormiu nada nessa 1 hora. E deu meio-dia, a gente precisava buscar as crianças na escola. E ele não dormiu. Ele foi o caminho todo, na ida e na volta, chorando. Ele foi chorando e eu tentando colocar chupeta com a mão assim pra trás. Ele foi chorando e voltou chorando, com sono, com dor. Daí, quando eu consegui pegar as crianças, a Catarina foi segurando a chupeta, assim, na boca dele, sabe? Ele foi dando uma acalmada. Mas mesmo assim, ele ainda chorou nesse caminho. É um caminho perto, mas assim, dá uma dó, né? E aí, pra ajudar, eu estava chegando, assim, na rua da minha casa. Eu ia só fazer a curva pra entrar, assim, no meu condomínio, praticamente. Bateram no meu carro. Uma mãe que estava indo buscar o filho na escola, acho que ela... Sei lá o que ela pensou, eu tava dando certo, eu tava totalmente certa. Tava paradinha onde eu tinha que estar, assim, pra fazer a curva. E ela bateu no meu carro. Aí peguei o contato dela e tudo. O carro dela amassou bastante. Não é que amassou, estragou a frente, assim, lá onde fica a lanterna, sabe? Quebrou. E o meu soltou o para-choque. Mas eu acho que é só encaixar, não sei. Aí as crianças chorando dentro do carro, chegamos, subimos. Eu gosto de dar uma frutinha pra eles quando eles chegam da escola, porque eles almoçam muito cedo na escola. Aí a Catarina não queria fruta, bateu a cabeça na parede, sem querer, andando assim de costas, bateu a cabeça. Aí o Joaquim viu ela chorando, começou a chorar, e o Vicente já tava chorando, e foi assim, ó, o caos. Eu confesso que, apesar de ser mãe de 3ª viagem, já era pra ter um pouco mais de experiência e de paciência, mas o choro das crianças ainda me deixa um pouco desnorteada, sabe? Eu fico, o que eu faço? Quem eu acudo primeiro? E o Vicente não parava de chorar.
Eu coloquei eles pra dormir. Eu fiquei pensando, nossa, graças a Deus, meus filhos têm autonomia do sono, eles conseguem dormir sozinhos, porque se eu tivesse que ninar um e ninar o outro, com o outro chorando, seria muito mais difícil. Então, rezei com a Catarina rapidinho, pus o pijama, escovei os dentes, coloquei pra dormir. O Joaquim, a mesma coisa, eu troquei a fralda, já coloquei pra dormir. E o Vicente, eu tive que dar um remédio pra ele dormir, porque eu acho que ele tava com muita dor, porque ele não parava de chorar, ele não queria mamar, eu colocava ele no colo assim, ele berrava, sabe, com dor na perninha. Engraçado, porque como cada filho é único, né? Eu nunca dei remédio de reação de vacina pro Joaquim, nunca. Nunca dei remédio. Pra Catarina, eu me lembro que na vacina dos 3 meses, que ela teve febre, eu mediquei. Mas foi uma única vez. O Vicente, essas são as primeiras vacinas e eu já estou medicando. Já tinha deixado o remédio que a pediatra, né, tinha recomendado e tudo, mas eu não imaginava que ele fosse ter uma reação, porque, como eu falei, a reação dos outros foi muito mais tranquila, sabe? Fica um pouco mais sensível e tudo, mas ele tava chorando assim, que você não podia encostar. E aí ele não ia conseguir dormir se não fosse com remédio. Enfim, graças a Deus que tem os remédios, né? Pelo menos isso. Porque pra dar um alívio, né? Imagino que deve ser uma dor, né? Ele tomou 4 vacinas hoje. Uma é na boquinha e 3 nas perninhas. Então deve ter doído bastante. Enfim, parece real. Como eu falei pra vocês, como o choro me deixa um pouco assim, desnorteada, parece que eu já vivi 3 dias e ainda são 1h da tarde. Agora eu vou torcer pra que eles façam boas sonecas. Eu não consegui fazer as coisas da casa que eu deveria, só lavei as panelas e a pia tá limpa, sabe? Eu consegui beliscar alguma coisa enquanto eu tava dando mamar pro Vicente, antes de irmos buscar as crianças. Tentar fazer alguma coisa aqui pra mim, pra desopilar assim minha cabeça. E depois eu dou andamento no dia. Não é assim. Pequeno, né? Você falou um terreno grande aí, né? Terreno de 120 era de 6. Quer? Quer? Gente, bom dia. Ontem não consegui gravar mais nada pra vocês. Foi o caos. Eu até gravei um take falando que o Vicente estava tendo reação da vacina, né? Mas assim, o resto do dia foi aquele choro o tempo todo. Ele chorou muito, tadinho. Nossa, isso nunca aconteceu porque os meus filhos, né? A gente acaba achando que tem experiência com alguma coisa, né? Pra você ver que cada filho, cada gestação, cada parto é tudo único. Não dá pra comparar tanta coisa. Porque o Joaquim, eu nunca dei remédio pra reação de vacina. A Catarina, eu me lembro que eu dei remédio pra ela uma vez que ela teve febre, não lembro exatamente qual era a vacina. Já o Vicente, essa foi a primeira vacina, né, a vacina dos 2 meses, e ele teve muita reação, muita. Ontem ele foi conseguir dormir, era umas 5h30 da tarde, e aí ele meio que emendou já no sono noturno, acordou muito mais à noite, porque cada vez que dava uma incomodada, dava uma mexida, foi difícil pra dormir, enfim. Ele tá medicado, por isso que ele tá conseguindo dormir agora, tá na soneca. E cada vez que tá chegando perto da próxima medicação, que eu tô medicando de 6 em 6 horas, ele já começa a reclamar, a chorar de novo, sabe? E como eu falei, isso nunca aconteceu com os outros filhos, então pra mim tá sendo muita novidade. Ele realmente tem um pouco mais de sensibilidade a essa questão da vacina. Mas hoje o dia amanheceu com a minha sogra vindo aqui tomar café com a gente. Nós tomamos café, o Vicente tava bem, ele tinha acabado de tomar um remedinho, né, então ele tava tranquilo. Arrumei as crianças rapidinho pra ir pra escola e meu marido foi levar eles.
Esses primeiros dias, como eu falei pra vocês, estamos em um processo de adaptação com o Joaquim na escola. Isso porque tá um pouco puxado lá no trabalho do meu marido e ele não vai mais levar e nem buscar as crianças na escola, vai ser tudo eu. Então eu queria sempre encaixar as sonecas do Vicente nos momentos em que eu não vou sair de casa. Então, que ele dormisse antes ou depois que fosse levar as crianças e quando eu fosse buscar eles, ele já tivesse feito a soneca. Ontem foi o caos, não deu nada certo, mas também foi o primeiro dia e ele tinha tomado vacina, né? Uma situação totalmente adversa. Mas eu quero tentar encaixar sempre assim, sabe? Que ele faça as 2 primeiras sonecas, esteja acordado, disposto, para que a gente vá buscar as crianças meio-dia. Porque ir buscar com ele no carro e com sono, isso é horrível, porque ele vai chorando, volta chorando. Ontem foi bem assim. Meu Deus do céu, ontem o dia foi tão corrido que, ó, eu mandei mensagem pro meu marido pra ele vir pra casa, pelo amor de Deus, vem ficar aqui, me ajuda com as crianças, porque pra dar atenção pros 3, com um no colo chorando, os outros 2 querendo brincar, querendo comer, querendo isso, querendo aquilo, querendo colo. Quando um vê um no colo, o outro também quer, enfim. Ontem foi bem corrido, mas hoje já começamos o dia mais calmo, ele já tá fazendo a sonequinha dele, as crianças foram pra escola, eu já coloquei roupa pra lavar, a pia já está arrumada, daqui a pouco eu vou preparar o almoço. Tava aqui terminando de editar um vídeo que vai sair hoje, terça-feira. Espero que hoje o dia seja mais calmo, mais tranquilo do que ontem. As crianças já acordaram aqui, senhor Vicente, Catarina tá ali no lanchinho, Joaquim também acordou. E na verdade, o Joaquim nem dormiu hoje. Quando ele começou a escola, eu avisei para as professoras que eu não quero que ele faça soneca de manhã na escola. Porém, hoje ele dormiu das 11h20 ao meio-dia. Elas disseram que ele estava muito sonolento, foi muito difícil de segurar. Mas hoje eu mandei mensagem de novo, reforçando que eu não quero que ele durma na escola. Isso porque se ele dorme aqueles 40 minutos na escola, não é suficiente para matar o sono dele. Peraí que eu tenho que defender o outro filho aqui. Ele não dorme o suficiente pra matar o sono e ele não dorme quando chega em casa. Então, assim, 40 minutos não é suficiente pra ele dormir. Daqui até umas 5h30 da tarde, esse menino vai estar daquele jeito com sono. Eu mandei mensagem de novo pra diretora pedindo encarecidamente que não deixem ele dormir, que façam estripulias lá pra que ele não durma. Porque eu consigo manter ele acordado aqui em casa, que nem tem tantos estímulos quanto na escola. Então eu imagino que na escola, com brinquedos, com crianças, não é possível que não consegue fazer o menino ficar acordado. Mas eu também acho, até falei pra professora, que ele esteja nesse momento de adaptação, porque ele nunca foi tanto estimulado de manhã, então ele tá ficando mais cansado, mas depois ele vai entrar no ritmo, assim espero, porque hoje eu coloquei ele na soneca, fiz aquela leitura do evangelho que eu mostrei pra vocês, e ele acordou em 20 minutos. Porém, quando ele acordou, eu consegui ainda fazer algumas coisas com ele. Eu consegui marcar médico pra ele, pra Catarina que tava precisando. Marquei exames dos dois que tava precisando marcar. Marquei um raio-x que eu preciso fazer do meu dente. Então, ainda assim, minha tarde até que foi produtiva. E eu tenho um lema aqui em casa. Peraí, deixa eu pegar a chupeta do Vicente. Eu tenho um lema aqui em casa que é assim. Eu faço coisas com as crianças dormindo, coisas que eu não consigo fazer com eles acordados. Então eu tenho meu momento de leitura, meus estudos, as minhas coisas enquanto eles dormem. Quando eles acordam, eu faço as coisas de casa com eles. Então eu tenho um monte de roupa pra dobrar, eu tenho roupa pra estender, eu tenho a cozinha pra limpar, e eu vou fazer isso tudo com eles, assim, orbitando ao meu redor, sabe? Sempre dá certo e eu acabo... Tá bom, filha, pode deixar. Sempre dá certo e eu acabo incluindo eles também na rotina de casa, o que é muito bom.
Vai com calma, filha. Machuca ele. Ó, crianças já estão dormindo aqui em casa e como a rotina da manhã é bem corrida com os dois indo pra escola, eu estou tentando deixar algumas coisas mais ou menos no jeito pra amanhã. Então aqui já tá o pratinho dos dois, a frutinha que eles vão comer, o copinho de água já tá lavado, é só encher. E a mesa do café da manhã, eu também já tô tentando deixar um pouquinho assim no jeito, sabe? Os jogos americanos já estão aqui, falta só colocar as facas. O café já tá ali também, a garrafa já tá no jeito. A roupinha deles pra escola já tá aqui também, a roupa de cada um. E também já separei a mochila, separei não. Já deixei ali no cantinho, as agendas já estão tudo assinadas, tudo certinho pra amanhã tentar ser o mais ágil possível pra mandar os dois pra escola. Tchau, 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 tchau! Bença, 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 bença. Tchau, tchau, Deus te tchau, abençoe. Bença, Kikio. Esse é o mais dele. Deus te abençoe. Ai, meu Deus. Vamos com Deus, tá? Tchau. Tchau, levanta, filho. Levanta. Isso, rapaz. Que diazão, hein? Gente, que céu lindo. Que delícia. Bom dia, vlog. Amanhã já começou com tudo por aqui. Crianças foram pra escola. Graças a Deus hoje meu marido conseguiu levar eles ainda. Eu falei que eu ia ter que levar as crianças e buscar eles na escola, né? Mas essa semana, ainda é quarta-feira, e meu marido conseguiu levar os 3 dias. O que foi ótimo, porque estamos aí nesse período de adaptação com essa ideia, né? Então, enfim, eu consegui ficar em casa, dei um jeitinho nas coisas e já vim correndo aqui na pediatra, que fica na cidade ao lado, mas é muito pertinho, para trazer o senhor Vicente. E eu tô muito feliz, gente. Dia de pediatra, quando você tem bebês pequenos, é uma alegria. É tipo grávida no dia de fazer ultrassom, sabe? Porque a gente sempre fica empolgada para saber quanto ele ganhou, como que tá a evolução, né? E o Vicente ganhou 1,2 kg em um mês. Então, assim, o TT tá fazendo muito efeito, graças a Deus. Ele tá crescendo super bem, ganhou 2 centímetros de altura. E agora nós estamos indo pra casa. Ele dormiu agora no carro, não fez a sonequinha da manhã. Ainda é um pouco ruim sair com um bebezinho assim muito pequeno, porque eles dormem muito, que é bom e é ruim. Porque é bom que eles dormem, porém sempre tá atrapalhando, né? Porque você tem que sempre fazer algum compromisso com eles. E ele chorou um pouquinho no pediatra, porque tava com sono, chorou um pouquinho no carro, agora ele capotou. Estamos indo pra casa. Eu preciso passar numa loja ali pra buscar umas fotos que eu revelei das crianças que eu preciso levar pra escola. Mas ele tá dormindo e eu não sei se eu passo agora ou se eu passo depois, antes de buscar a Catarina. Ai, não sei o que eu faço. Acho que vou tentar passar agora, já pegar logo, já resolver essas fotos. Acho que eu vou fazer isso. Vou tentar passar lá no centro da minha cidade pra tentar pegar essas fotos. E aí, gente, como foi a escola hoje? Como foi a cola, Kikio? Você gostou? Que cara de brava é essa, filha? Não quer aparecer? Como foi a cola, Nina? Você brincou? Papou tudo? Comeu? O que foi na escola hoje de almoço? Eu já falei, foi estrogonofe. Estrogonofe, tá bom. Você comeu, Kikio? Não? Você não almoçou? Não. Ah, Joaquim. Oi, gente, bom dia. Hoje já é quinta-feira e eu não consegui aparecer ontem aqui pra vocês. Gente, parece que eu fui engolida pelo dia de ontem, mas assim, tá tudo certo. Hoje eu acordei, acabei de compartilhar isso no Instagram, acordei um pouco mais pra baixo, sabe? Não sei se vai dando assim os últimos dias da semana, né? Quinta, sexta-feira, eu acho que eu vou ficando tão mais cansada. E todo esse período aí de adaptação, a nossa rotina tá um pouco diferente, né? Então, eu acho que pode ser isso que causou esse desânimo. Eu compartilhei lá no Instagram que 3 coisas, na verdade, que eu faço nesses dias, né? Pra me ajudar a rebater esse desânimo, né? Essa preguicinha que dá pra começar o dia.
Primeiro, eu gosto de tomar banho logo de manhã, assim. Nem sempre eu consigo, mas quase todos os dias eu gosto de tomar banho pela manhã. Então, dependendo de como as crianças acordam, se meu marido vai estar em casa ou não, eu não consigo. Mas sempre que ele tá e, assim, a gente não acorda atropelado no dia, no caso hoje deu certo, eu gosto de tomar um banho bem quentinho pela manhã, já dar uma relaxada. Me arrumo, então hoje eu já lavei o cabelo, sequei, passei uma makezinha básica de sempre, troco de roupa, nada de ficar de pijama, sabe? Entregue assim pro dia. Porque senão o dia passa realmente por cima de mim, eu fico super desanimada, aí parece que assim, tudo entra em desordem externamente, sabe? Então eu gosto de começar assim com essa arrumação, como se fosse uma armadura mesmo para eu conseguir enfrentar esse dia, sabe? Porque eu sei que o desânimo ele vai andar comigo durante o dia, então eu tenho que tentar rebater ele e da melhor forma possível. Então eu gosto de tomar esse banho bem quentinho de manhã. Gosto de me arrumar, né, se torna imprescindível nesse dia. E gosto também, uma coisa que eu não tenho o hábito, mas nesses dias eu gosto de fazer, colocar uma música bem relaxante, bem boa, ou às vezes até uma música mais animada, uma música que me lembre uma coisa boa, uma boa fase, enfim, músicas que eu gosto pra fazer as atividades de casa. Então, quando as crianças foram pra escola hoje, eu já arrumei a mesa, já passei o aspirador, eu já arrumei ali um pouco, dei uma geral na pia e na cozinha, e aí eu fui ouvindo uma música, coloquei aqui no YouTube umas playlists que eu gosto. Colocar essa música parece que me traz um pouco mais pra realidade, pra encarar que assim, é isso, querida, você precisa reagir nesse dia, a comida não vai se fazer sozinha, a casa não vai ficar limpa sozinha, então bora trabalhar. Então eu gosto de colocar essas músicas, me dá um piquezinho assim, sabe? Me dá um ânimo um pouquinho a mais pra, né, uma força. E essas coisas super funcionam, mas não quer dizer que, assim, meu dia vai ser perfeito e maravilhoso, porque realmente nesses dias a gente acaba entregando o mínimo, mas é o melhor que a gente pode fazer nesse dia. Então, enfim, eu tô com 2 encomendinhas aqui que chegaram, uma delas eu tava bem ansiosa, vou até mostrar aqui pra vocês, porque lembra que eu compartilhei no meu vídeo abrindo o meu planner de 2026, né? Eu compartilhei que uma das coisas que eu não tinha gostado nesse planner, inclusive ele tá aqui, ó, meu planner de 2026, eu não tinha gostado que ele não vinha com divisórias mensais. E aí eu acho que não só eu, mas todo mundo que comprou esse planner não gostou dessa parte. E a Pay-Per-View resolveu fazer essas divisórias, um pouco tarde, porque já estamos em março, né? Mas eles lançaram em fevereiro, eu só vi isso depois. Eles lançaram essas divisórias do mês. Eu vou mostrar aqui. Ai, tá duro pra abrir. Olha só. É bem simples. É transparente assim. E aqui, ó, dá pra ver, foca. Janeiro, fevereiro, março, abril. Gente, isso era muito ruim no planner. Porque, olha, as crianças riscaram aqui essa primeira parte. Mas olha como fica aqui, ó. Sem nada, sabe? Você não consegue separar assim, vou anotar um compromisso em novembro. Aí você tem que caçar onde que tá a folha de novembro, sabe? Então eu tava bem ansiosa pra essas divisórias chegarem, porque pra mim não faz sentido. Não faz sentido eles terem lançado. Eu sei que a ideia é que o planner fosse bem minimalista, né? Casa ali conversa com o estilo do planner. Mas sem divisórias também não dá. E a divisória acabou ficando bem minimalista, né? Você vê que é uma folhinha assim transparente. Aqui tá, ó, janeiro. Eu vou colocar aqui, olha, até marca aqui, ó, o dedinho. Eu vou colocar essas divisórias aqui no planner agora. E outra coisa que chegou aqui... Chegou ontem, eu até já abri essa caixinha. Ai, será que vai caber? Vai. Eu comprei uma caixa organizadora pra colocar as minhas coisinhas de papelaria. Por quê? Eu tinha uma caixinha pequenininha aqui que eu estava usando. Eu tinha comprado uma caixa bem grande com um kitzinho de 3 caixinhas para colocar os laços da minha filha. E aí eu usei 2 caixinhas para esses laços e coloquei aqui uma caixinha pequenininha. Ó, vou mostrar para vocês. Ó a situação da caixa. Primeiro que ela quebrou, tá soltando aqui. Peraí.
ela não fecha, ela assim, não tá funcionando, sabe? Essa caixinha não tá dando certo aqui. E as minhas coisas de papelaria, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem, estão uma zona aqui na gaveta, sabe? Então eu resolvi comprar essa caixa, que é um pouquinho maior do que essa que eu tinha. Vou fazer um barulho aí pra vocês. E o legal dessa caixa aqui é que ela é adaptável. Então, você consegue colocar as coisas de acordo com o tamanho que você precisa. Diferente dessa outra caixinha que eu tinha, que ela vinha pronta, sabe? Então, eu tinha que usar de acordo com as coisas que cabiam nela. Essa daqui não. Vou mostrar para vocês entenderem melhor. Uma caixinha multiuso de acrílico normal, mas ela vem com as divisórias soltas, ó, dá pra ver. Então ela é assim. Nossa, é um acrílico bem bom, ó. E aqui eu coloco as divisórias onde eu quero. Então às vezes tinha uma coisa maior que você não cabe nessa daqui. Eu adorei. Nossa, o material é muito bom. Essa daqui eu acho que é plástico. E assim, um plástico bem... não muito bom. Depois eu dou outra finalidade pra ela. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá essa bagunça das minhas coisinhas de papelaria. Olha só, aqui tá o nosso mini escritório, que é novo, tá? Faz uns 2 meses que a gente comprou essa mesinha aqui, porque tava precisando de um escritório aqui em casa. Normalmente eu colocava as coisas do computador e as coisas de tudo lá na mesa da sala. Então assim, ficava sempre bagunçado, né? Agora a gente comprou esse móvelzinho, ó, tá lá minha música, tá lá no YouTube, é o que eu tava ouvindo. A gente comprou esse móvelzinho e aí funcionou super bem, porque eu consegui colocar uns livros que estavam sem lugar também, tudo amarrotado ali na prateleira. E também consigo deixar as coisas, né, computador, as minhas coisinhas de papelaria, que eu sou louca viciada. Então assim, olha a situação dessa gaveta. Primeiro que é assim, na semana que esse móvel chegou, o meu filho puxou essa gaveta caiu em cima dele e aí a gaveta simplesmente quebrou. Então ela tá com um pouquinho de dificuldade de fechar. Aqui eu deixo os meus cadernos e PDFs, alguma coisa, umas pastas de coisas de aula que tem aqui. Essa gaveta tá boa. Essa daqui ela tá um pouco emperrada, mas olha a situação. Gente, tá caótico esse negócio. Inclusive eu comprei um outro estojo, tá pra chegar também pra guardar. Eu peguei uma promoção e eu comprei vários marca-textos. Vários, acho que eu comprei, sei lá, 15 marca-textos por R$30. Então assim, tem um monte de marca-texto aqui espalhado. Post-it, que não pode faltar, eu uso muito, mas também tem bastante aqui. Esse aqui é um fone de ouvido do meu marido. E olha essa situação, gente. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar tudo que der aqui, vou organizar nessa caixinha organizadora e depois vou colocar esses marca-textos que não cabem no meu estojo, tudo organizadinho no outro estojo que eu comprei. Quando chegar, depois eu mostro pra vocês. Enquanto eu vou organizando as coisinhas aqui na caixa organizadora, eu vou conversando com vocês sobre ontem e o que está acontecendo aqui. Eu já repeti várias vezes nesse vlog que, né, meu filho começou a escola, então estamos aí em um período de um pouco de adaptação. Porém, o que acontece? Ele teve um certo efeito reverso, gente. Ao invés do menino chegar em casa e dormir exausto, cansado, depois de um dia inteiro na escola brincando, um dia inteiro não, né, porque ele só fica meio período, mas em vez dele dormir, ele simplesmente não quer mais fazer soneca. Eu não sei o que aconteceu, gente. Ontem ele chegou em casa, ontem ele acordou 5h30 da manhã, foi pra escola, brincou, né, porque nessa idade eles só vão pra escola pra brincar. Então ele brincou bastante e aí ele chegou em casa, coloquei a Catarina pra dormir, depois eu coloquei o Vicente, quando eu fui colocar ele chorou e não queria dormir. Coloquei ele no mesmo horário, no mesmo rotininha, tudo certo, mas ele simplesmente não queria dormir. Daí ele ficou enrolando no berço uma meia hora, eu vendo na babá, ele se mexendo o tempo todo. Depois, ele levantou e começou a chorar, e eu fui lá, conversei com ele, falei que ele tinha que dormir, que estava na hora de dormir, que ele tinha que descansar, porque senão ele ia ficar muito tempo acordado. E aí ele ficou mais umas meia hora no berço e simplesmente levantou pra vida. Não quis mais ficar no berço e levantou, ficou super de boa, sem trabalho. Porém, no final da noite, é claro que, né, ele deu um pouquinho de trabalho, porque
ele ainda é um bebê, né, Ai, meio duro aqui pra colocar o negócio. Ele ainda é um bebê de 1 ano e 8 meses. Peraí, será que tá certo isso? Acho que não, hein? Ele ainda é muito pequeno pra não fazer soneca, sabe? Assim, eu sei que na fase dos 2 anos, desse tal de Terrible 2, eles começam a ficar um pouco mais resistentes à soneca, mas assim, com 1 ano e 8, eu acho que tá muito cedo pra ele ficar até mesmo resistente. Então, insisti na soneca dele ontem, mas não deu certo. Hoje eu espero que seja diferente, porque, né, gente, não dá. Criança sem soneca nessa idade não tem condições, porque eles ficam muito chatos no final do dia. Eles ficam irritados, eles querem, né, eles querem dormir, mas meio que não conseguem dormir, parece que volta a ser bebê, gente. Não sei o que acontece, mas espero que hoje seja diferente. A Catarina segue fazendo boas sonecas. A minha filha tem 3 anos e meio, esse ano ela faz 4 anos, e ela ainda faz sonecas muito boas, assim, ela dorme 2 horas e meia a 3 horas todos os dias. E eu achava que o Joaquim, indo para a escola, ia continuar nesse ritmo, porém, deu efeito reverso. Espero que hoje seja diferente, porque essa sonequinha faz muito bem pra ele e faz muito bem pra mim também, porque é onde eu recarrego a minha bateria na metade do dia, sabe? As minhas manhãs estão muito mais tranquilas agora que eu só tenho o Vicente pra olhar, porque o Joaquim tá na escola, mas quando eles chegam e dormem, eu consigo realmente parar, fazer uma leitura, porque de manhã eu estou tentando cuidar da casa, estou tentando gravar conteúdos, tanto aqui pro YouTube quanto pro Instagram, então eu aproveito essas sonecas do Vicente para isso, mas nem todo dia também quer dizer que o Vicente vai fazer ótimas sonecas, então assim, é tudo um jogo de equilíbrio, entendeu? Por favor, que não esteja nessa fase do senhor Joaquim perder essa soneca. Gente, olha só como ficou. Ainda não parece que tá muito organizado, porque essas canetas estão todas soltas aqui. Mas como eu falei, eu já comprei um estojo, só pra deixar aqui dentro. Aqui, esse saquinho também tá bem provisório. É um carimbo, que eu gosto de colocar as coisas as datas das leituras dos meus livros. Então, eu deixo aqui no saquinho pra não manchar nada, sabe? Esses carimbos. Aqui eu coloquei, aqui tem uns bloquinhos de adesivo. E aqui ficou até fácil aqui pra eu abrir. Na verdade, eu devia ter colocado do lado de lá, né? Pra eu abrir assim, mas tudo bem. Ficou organizado assim. Deixei aqui as etiquetinhas, as divisórias que sobrou. Pra se precisar eu colocar outra coisa. E, gente, eu pensando aqui agora, isso daqui, essas coisas de papelaria, é tipo uma realização de menina, sabe? Porque na minha adolescência eu sempre gostei dessas coisas de papelaria, caderno, post-its e tudo. Mas a minha mãe não tinha dinheiro pra ficar comprando esse tanto de coisa, sabe? Então, poder ter todas essas coisas aqui é tipo um sonho de adolescente, sabe? E como eu gosto muito de estudar, de ler, eu realmente uso essas coisas e adoro. Oi, gente! Finzinho de tarde por aqui, agora são 6h10. As crianças estão terminando de jantar ali na cozinha. O Vicente estou segurando aqui porque ele dorme 6h30 e tá bem difícil segurar ele hoje, ele já tá com bastante sono, que ele fez uma última soneca mais curta. Falando em soneca, hoje o Joaquim dormiu muito bem na soneca, fez uma sonequinha de 2 horas, então eu acho que ele tá bem nesse processo de adaptação da escola, porque ontem não dormiu, hoje dormiu, então assim, espero que nos próximos dias ele vai entrando no ritmo. Hoje o dia não rendeu como eu gostaria, eu confesso que queria ter feito mais coisas, queria ter gravado uns 2 vídeos aqui pro Instagram que eu tava pensando e planejando, mas sabe quando a cabeça não tá ali no negócio? Acabou que na soneca deles eu comecei a editar esse vlog aqui, que vai ao ar amanhã, então eu queria ter feito algumas outras coisas, mas não deu. É importante também a gente respeitar esses dias, tem momentos que a gente não tá muito bem, não tá legal, e às vezes nem tem motivo, tá? Porque não tá acontecendo nada. Simplesmente acordei com o astral meio pra baixo. Mas amanhã é outro dia, se Deus quiser acordarei muito melhor, e espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias aqui com a gente. Eu vou ali acudir as minhas crianças que estão terminando de jantar, e preciso encerrar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, deixar seu comentário nesse vídeo, e até o próximo. Tchau!